informação bastante grande. E tecnologias como Big Data, obviamente, podem e vão nos auxiliar a entender comportamento de cliente. Vai ser fundamental e para a gente já vem utilizando muito isso. Perfeito. Alessandro, você gostaria de complementar em relação a essas fontes, diferentes fontes de informação agora que o Big Data está proporcionando e como que as telcos têm se posicionado, ou especificamente a GVT tem se posicionado em relação ao assunto do Big Data? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema tão bacana. Quando a gente pensa em telecom, eu acho que, além da questão do comportamento, é muito importante a gente entender o quanto que esse cliente está satisfeito ou insatisfeito e qual a probabilidade dele continuar como cliente ou se tem algum risco nisso. Então, diferente de algumas indústrias, em telecom a gente consegue mapear todos os eventos, seja ele ligando no call center, todos os usos dele, que conteúdo ele está vendo, o que ele está navegando, que hora ele navega, com quem ele fala. E, obviamente, tem toda uma questão de privacidade, mas o volume de informação é muito alto. E antes a gente tinha uma limitação tecnológica. O Big Data tira essa limitação. E aí o desafio, já que a gente pode estar manipulando tudo isso, o que é relevante, né, nesse contexto? O que vale a pena focar para que a gente tenha, de fato, algum insight que vale a pena, que traga algum valor. E, além desse entendimento claro, tem que ter um equilíbrio, um balanço daquilo que é possível fazer. Então, a localização desse cliente é muito relevante, porque mesmo que eu entenda que ele precisa de um determinado produto ou aspecto, se eu não tenho presença nessa localidade, não faz sentido. Também a questão de crédito é relevante, porque se ele precisa de alguma coisa, mas ele é um cliente que não tem capacidade de pagamento. Então, são todas essas variáveis que aumentam bastante a complexidade da coleta do Big Data. Por outro lado, traz novas oportunidades que antes a gente não tinha. E você gostaria de compartilhar alguma iniciativa que você tem realizado dentro da GVT, especificamente em Big Data? A gente vem trabalhando, eu diria que a gente está numa fase ainda inicial, né, com bastante iniciativas espalhadas na empresa. Mas, por exemplo, toda essa questão de retenção de clientes, que é uma coisa bastante, diria que está muito na agenda da empresa, de todas as telcos, e é muito importante para a gente entender por que esse cliente está saindo, porque se a gente só olhar o que ele nos diz quando ele está falando com a gente, é muito genérica essa informação. Ele fala, é preço. Então, como é que a gente entende qual é as causas reais desse cliente, do entendimento disso? A gente segmenta esse cliente e faz a oferta correta, coloca ele no produto correto. Então, esse é um trabalho que a gente vem feito. Para vocês terem uma ideia, no primeiro exercício, a gente conseguiu identificar 19 ofertas que não tinha sentido nenhum. A gente implementou 23 novas, né, e trouxe um resultado bastante interessante, mas isso é muito dinâmico, né, então a gente tem experimentado bastante coisa. Legal, muito obrigada. Leonardo, você gostaria de compartilhar um pouco o que vocês têm feito um pouco no Facebook em relação ao Big Data, alguma experiência que seria relevante para o público? Sim, eu entendo que tem muitos varejistas aqui, e o varejo foi o primeiro segmento, talvez, que tenha descoberto o Facebook como uma plataforma não apenas de aquisição de novos clientes, mas também de upsell, né? Você pegar a sua base de clientes e fazer upsell. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma ferramenta onde você pode partir do CRM, do varejo ou de qualquer empresa, certamente Itaú, GVT, são empresas também que já usam isso. Você parte do próprio CRM, onde você tem a tua informação sobre o consumidor, e nós encontramos esses consumidores dentro do Facebook. E, a partir disso, você começa a ter a oportunidade de falar com essas pessoas de uma maneira diferenciada, de uma maneira, um pouco o que a Alessandra falou, de casar o produto correto para a pessoa correta. Então, você pega um varejo com 50 mil SKUs, para quem que você vai oferecer, talvez, um tênis feminino esportivo?
não é para mães genéricas. Você pode oferecer para mulheres de uma faixa etária que têm interesse por corrida, e aí a dispersão do teu investimento e a maximização do retorno é muito mais eficaz, é muito mais eficiente. Tá? Então, isso a gente vem trabalhando. E uma evolução disso, por exemplo, bom, se os meus melhores clientes têm as características A, B, C e D, será que tem outros brasileiros que não são meus consumidores hoje, mas com essas mesmas características, dentro da base de 90 milhões de brasileiros? Aí a gente ajuda as marcas a acharem essas pessoas, e aí sim você começa a fazer uma oferta correta para esse grupo de pessoas. Então, um pouco da experiência que a gente vem trabalhando aqui no Brasil já. E o impacto dos anunciantes sobre esse novo cenário? Como é que você compartilharia um pouco essa experiência dos anunciantes, do ponto de vista dos anunciantes? Eu acho que, como algo novo, né, você precisa virar a chavinha aqui do ponto de vista organizacional, muitas vezes, porque você precisa de garantir que... Né, imagina que o departamento de marketing e comunicação sempre foi voltado para criatividade, inovação, um relacionamento muito forte com o negócio. Você tem um grupo de profissionais agora extremamente, né, essencial para essa estratégia, que é a pessoa que tem conhecimento analítico, de tratar dados, de trazer insights a partir de uma análise de dados. E aí você, sim, um grupo de profissionais que vai agregar toda aquela parte de criatividade e inovação, que é como a mensagem será passada. Mas os insights que você precisa gerar dentro, por exemplo, do departamento de comunicação, para aí sim você fazer a oferta correta, é absolutamente fundamental. Isso é algo que a gente vê o mercado ainda em evolução, e algumas empresas que já têm um pouco mais no DNA essa questão de insights. Eu acho que os bancos fazem um bom papel, alguns varejistas fazem um bom papel, que é realmente casar isso, pegar isso, tirar o insight e aí fazer uma oferta correta, a comunicação correta, que no final do dia a gente está falando dessa explosão de informação que cada indivíduo é bombardeado todos os dias. Como ser relevante? Esse é o desafio para todo mundo. Como que a minha oferta seja relevante? Claro, se você colocar 50% de desconto, você vai entrar na guerra de preços, mas tem outras maneiras, né, de você ser relevante sem entrar na guerra de preços. Legal. Acho que você tocou num assunto bastante interessante, que é capacitação, pessoas, dificuldades, né? Ricardo, você que está numa indústria que é muito people intensive e que depende muito de pessoas, né? E que você precisa de uma equipe altamente qualificada. E, por outro lado, você tem um Brasil que, se você somar todas as faculdades de exatas, você não tem nem quantidade, nem qualidade suficiente para atender a demanda do mercado brasileiro. Como é que você tem enfrentado os desafios de implementação de Big Data dentro do Itaú Unibanco? Eu acho que é uma questão super interessante, a gente até conversou um pouco. No fundo, quando a gente começou com o Big Data lá em 2012, o primeiro passo foi selecionar gente competente para entender o que queria dizer Big Data, montar business cases e tudo mais, né? E aí, quando a gente começou a entender o que era Big Data de fato, e entender o que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, surge o sujeito chamado cientista de dados, que é uma pessoa, um profissional que reúne disciplinas da estatística, disciplinas de ciência da computação e, principalmente, disciplinas de conhecimento do negócio. Tudo, em tese, num único profissional, ou seja, é o super-homem. O que a gente vê é que, tanto nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, é super difícil arrumar esse profissional. A saída que as empresas lá fora e aqui no Brasil, algumas empresas que estão começando, e nós fizemos isso, foi montar equipes multidisciplinares.
de qualquer forma, com profissionais extremamente qualificados em cada uma dessas disciplinas, mas equipes multidisciplinares trabalhando no mesmo espaço físico, com objetivos bastante tangíveis, enfim, com projetos não muito longos, né, com objetivos claros, para poder entregar. Então, foi a maneira que a gente lidou e a gente vem tendo um sucesso enorme lá no banco, trabalhando dessa forma. Fica muito rico. E como é que você tem visto aí as universidades aí provendo sua matéria-prima aí para as necessidades do seu negócio? Você acha que elas estão atendendo hoje aqui no Brasil, as universidades? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a gente tem alguns poucos cursos que formam profissionais em ciência da computação. Eu acho que tem um pouco mais de cursos na área de estatística e não tantos cursos voltados para negócio que incorporem essa maneira de trabalhar. O que a gente vem fazendo é investindo muito em trazer gente que trabalha lá no banco ou eventualmente das universidades e entrando com uma capacidade muito, com uma iniciativas muito grandes de investimentos muito grandes em treinar as pessoas. Também tem um treinamento muito forte on the job, não tem jeito. Sim, on the job. Tem que mandar a gente lá para fora 3, 4, 5, 6 vezes por ano para poder entender o que é que está acontecendo, o que significa tudo isso. Então, você mistura essas iniciativas para compensar a falta de profissionais qualificados no Brasil. Exato. E, Alessandra, quais são as suas dificuldades lá na GVT? Eu acho eu concordo que não existe ainda esse perfil, acho que está sendo criado. E é interessante porque na GVT a gente tem alguns estatísticos e matemáticos. E eu brinco assim, falo, gente, parece que gosta mais do modelo do que do resultado, porque às vezes aparecem insights super bacanas, então vamos já aproveitar e aplicar isso. Não, mas isso vai estragar aqui o meu grupo de controle, vamos ter que esperar um tempo. Então, acho que, por um lado, tem toda essa questão mais estatística, matemática, analítica, né? Por outro lado, tem a questão de produto e marketing, que é um pouco mais desestruturado, tem a questão tecnológica. Então, a gente também está dedicando, em TI, a gente está criando áreas, e a ideia é que se trabalhe de maneira multidisciplinar com as outras áreas, para que a gente, o mais rápido possível, possa estar criando esse perfil. E é fundamental que se conheça muito da necessidade do teu negócio, né, dos teus produtos, do teu mercado. Então, tem necessariamente que passar por esse entendimento e esses objetivos para que, no final das contas, a gente tenha esse resultado e essa rentabilidade que a gente espera ter. Ok. Leonardo, você tinha comentado sobre a democratização do dado, né? Hoje o dado está mais disponível, as empresas poderiam estar utilizando melhor o dado, né? Não sei, Ricardo, se você poderia aproveitar esse gancho e falar qual é a sua visão sobre isso, sobre essa democratização. Existem mais disponibilidade de dados e mais de informações, e como é que um banco poderia estar aproveitando um pouco mais esse uso de dados? No fundo, acho que a gente vem observando aqui o uso do dado que a gente está fazendo é muito em entendimento de comportamento de cliente para gerar valor para o próprio cliente. Eu acho que tem toda uma questão, obviamente, de sigilo da informação, enfim. Mas se você tem que ter uma conversa com o cliente, one-to-one, e pedir, obviamente, autorização para ele. O cadastro positivo está aí, por exemplo. A gente tem uma interação muito grande com os nossos clientes, pedindo autorização para usar o dado. Agora, em contrapartida, se ele começa a ver benefício na utilização desse dado, assim, você não tem grandes resistências. Eu acho que o Facebook é um exemplo enorme, o próprio Waze é um outro exemplo enorme, que você dá teu dado, você sabe que ele vai usar o teu dado, e você não se opõe a isso. Óbvio que você tem que ter um bom senso de fazer um bom uso dessa informação, não vender essa informação de qualquer forma. Tem que tomar alguns cuidados, mas as pessoas, talvez elas se incomodem mais em não serem reconhecidas como indivíduo do que eventualmente, se você está usando uma informação dela, né? Ela se sente mais incomodada, fala, puxa, eu lá no banco, você não sabe que eu tenho um seguro e uma conta corrente, como é que você não sabe? Você tem todas as minhas informações aí. Então,
Eu acho que é isso que está na cabeça das pessoas. Perfeito. Eu gostaria agora de comentar um aspecto chamado impactos organizacionais, né? Então, eu tenho andado em diversas grandes corporações e tenho visto que a área de Big Data, ou a área de Analytics, ou ela nasceu em marketing, ou ela nasceu em TI, e isso devido às novas tecnologias, ao novo uso da informação, essas áreas, tá? Ou seja, o Analytics ele vai estar onde? Tá? Ele vai estar debaixo do CEO? Como é que ele vai estar? Como é que o Analytics, o Big Data vai ser uma mola propulsora das grandes corporações? Eu não sei se, Leonardo, você poderia comentar um pouco sobre essa parte de impactos organizacionais, você tem uma visão um pouco mais externa também, que nem a Deloitte, de olhar essa questão dos impactos organizacionais. E como é que você vê isso dentro das grandes corporações? Um mega desafio. E deve ter muito CIO, gente de TI aqui na plateia. Eu vou fazer um apelo para vocês. Um dos maiores entraves de inovação que eu percebo que existe, por exemplo, dentro dos departamentos de marketing e comunicação, com novas tecnologias, a minha fila de TI não me deixa implementar a inovação. Porque, geralmente, as inovações, elas são colocadas na mesma fila. Então, pega uma telco, por exemplo. O TI está muito mais preocupado na nova expansão na cidade X, porque tem que provisionar questões dessa expansão, do que dar suporte ao time de marketing, por exemplo, fazer uma mudança no site, ou para fazer uma mudança que requer uma expertise de TI, e aí sim ter os insights, aí sim trabalhar o Big Data, as informações. Isso precisa ser equacionado, e não existe um modelo apenas, né? Não existe um modelo. Acho que cada estrutura, eu acho que tem que pensar qual que é a melhor maneira de evoluir, mas sabendo que isso vai causar um impacto na inovação, nesse posicionamento que o Ricardo falou. Tá? Mas isso é uma realidade. Eu percebo que isso está na pauta, né, de muitas reuniões que eu faço, que a minha equipe faz, porque esse modelo ainda não foi equacionado. Eu acho que, né, tem que estar permeado, né, em todas as partes da estrutura, mas eu vejo com essa ótica de inovação, com essa ótica de marketing, de comunicação, sem dúvida alguma, isso é impacto. Eu vejo, né, você tem vários modelos. Um modelo é a área de comunicação e marketing criando o teu próprio TIzinho lá dentro, com pessoas de TI para ajudar essa inovação. Outras não, criando uma fila prioritária já dentro com o time de TI para que isso seja endereçado. Enfim, eu acho que o modelo depende de cada estrutura para achar qual que é o melhor balanço dos dois. Tá, Alessandra e Ricardo, né? Acho que a Alessandra poderia responder um pouquinho, depois o Ricardo eu também, a sua visão CIO, como TI. Ela como CIO. Mas eu concordo com você. Eu acho que se a gente vai tratar isso dentro das demandas, com filas e priorização, isso nunca vai alavancar. Então, o que a gente desenhou agora, isso vai entrar agora, o mês que vem, a gente está criando uma área, essa área está pendurada dentro do diretor executivo, justamente para dar o peso que precisa. Então, a gente está muito num trabalho de evangelização, então a gente está com iniciativa dentro do CRM, a gestão de clientes, dentro do marketing, agora a gente está tentando desenhar uma com o próprio RH, mas a ideia é que isso fique de maneira mais informal, que não tem aquela necessidade de ter uma priorização, tem que ter retorno a partir do momento que a gente vai colocar bastante investimento, mas, enquanto experimentação, isso vai ter pessoas dedicadas para conseguir dar esse apoio para as áreas. Porque, se a gente vai para o tradicional, acaba que TI vai ser um grande gargalo. Então, a gente está tentando fazer isso. Ok. Ricardo, e aí, a sua opinião? Na verdade, há 3 anos atrás, lá no banco, a gente decidiu criar uma diretoria, que é a minha, responsável por dados dentro da organização, que obviamente tem Big Data lá dentro, tem uma série de coisas e tal. Qual o objetivo final? O objetivo final é organizar o dado
no banco como um todo, de forma que a gente dê rapidez e dê muita flexibilidade para as áreas de negócio trabalhar a informação. Acho que a gente vinha há 10, 15 anos atrás no mercado de TI como um todo, sempre trabalhando num esquema de pedido atendimento. Vai lá na área de negócio, entende a necessidade do cliente, volta aqui, desenvolve e dá um BI, dá alguma coisa para ele. Esse modelo vai acabar. Esse modelo, dentro disso tudo que a gente está discutindo aqui, passa a fazer pouco sentido. O negócio tem que ser rápido, a informação que o sujeito tweetou ou curtiu no Facebook tem que estar no instante seguinte na mão das áreas de analytics, que tem que ser áreas de negócio para entender a informação. Então, o nosso trabalho lá, o meu trabalho especificamente, nos últimos 2, 3 anos, foi mudar bastante a arquitetura de dados do banco para dar essa agilidade e dar o que a gente chama de self-service, ou seja, as áreas de negócio vão lá e fazem os cruzamentos, usam uma série de ferramentas novas que tem hoje à disposição no mercado, coisas que surgiram aí nos últimos 4, 5 anos, que dá uma capacidade de entendimento de comportamento de cliente enorme, que vai muito além de Big Data. Uhum. Não, perfeito, perfeito. E como é que você vê? Eu também tenho um papel dentro da Deloitte, eu tenho um papel externo na Deloitte para ajudar os clientes a colocar seus Big Data em ação, enfim, está em prática. Eu tenho também um papel interno dentro da Deloitte de ser evangelizadora interna, né? Então, eu entendo um pouco as dores da evangelização interna, né? E o que eu tenho percebido para que esta iniciativa ganhe corpo na empresa, essa iniciativa tem que estar na agenda do CEO, né? Eu não sei como é que você vê isso, Leonardo, lá no Facebook. É uma empresa que já nasceu com esse conceito. Como é que você vê isso dentro do Facebook? É uma agenda do CEO? É uma agenda que vem from the top? Não, certamente tem que estar na pauta e com os objetivos claros de toda a organização, senão a coisa não anda. A gente tem um tema, um dos nossos valores no Facebook é fail harder. E com o conceito de que, se eu não tentar experimentar, eu não vou achar o caminho do diferencial competitivo. E esse tem que ser, na nossa visão, isso tem que ser encarado com algo que permeie em toda a organização. Então, vou contar só um caso que aconteceu em 2011, quando nós lançamos as ações na Bolsa, abrimos o capital na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, existia uma dúvida e um questionamento muito grande se o Facebook tinha real capacidade de gerar receita e um modelo de negócio, sabendo que o usuário, o consumidor, estava saindo do mundo desktop para o mundo móvel. E isso nos pegou de surpresa, porque a rapidez dessa evolução e dessa transformação foi muito mais rápida do que realmente a gente estava prevendo. E a companhia teve que se reestruturar em poucos meses, com o Mark Zuckerberg sendo ali o sponsor disso, em um modelo onde todas as áreas da companhia iriam olhar do ponto de vista estratégia de produto, estratégia de ferramentas, para o mundo móvel, tá? E o próprio Mark, ele deu exemplo porque ele tem toda semana uma revisão de produtos, né? Com os principais VPs de engenharia, os principais VPs de produtos. E logo depois que ele definiu essa visão que todo mundo tinha que pensar móvel primeiro, na semana seguinte, a primeira reunião de produtos, as pessoas vieram e traziam o mock-up do produto em desktop. E o Mark falava, olha, não tem reunião hoje, pode voltar, e você só vai apresentar o teu produto para mim quando você realmente tiver incorporado a mobilidade, primeiro. Então, com isso, com a visão dele, com o push dele, a execução daquela estratégia, ele conseguiu sim mudar a dinâmica da companhia e todo mundo, a partir dali, pensou em mobile primeiro. A questão engraçada é que por 2 semanas não houve essa reunião. Não houve essa revisão de produto porque ninguém estava preparado. Mais de 60% da receita do Facebook hoje vem de mobilidade.
2 anos depois, 2 anos e pouco depois. Então, isso mostra que sim, é possível, mas tem que ser top-down, o líder tem que dar o exemplo. Ok, então, muito obrigada. Eu acho que nós já estamos agora ao término do painel. Gostaria de saber se teríamos alguma pergunta aqui da plateia. Olá, parabéns a todos aí pelo debate. Queria fazer uma pergunta para o Ricardo. Você citou que criou dentro da área do banco uma agilidade maior com o time de TI. Queria que você falasse um pouquinho mais, e para entender se você tem um time de TI dedicado aos assuntos de Big Data, se esse time está sob tua gestão, ou se é um processo diferenciado junto à TI que vocês têm. Na verdade, a gente, como eu falei, na hora que a gente cria uma iniciativa de Big Data, define com as áreas do banco, de negócio e tal, a gente cria uma equipe multidisciplinar. Tem gente no meu time que faz o papel, eventualmente, do que a gente chama lá no modelo Agile, de PO, ou seja, ele toca aquela atividade. Mas não necessariamente é uma pessoa do meu time, pode ser que seja uma pessoa do time de negócio. Depende muito da maturidade das pessoas em relação ao assunto e à tecnologia. Às vezes a gente já está em uma terceira, quarta iniciativa na mesma área de negócio, e a ideia é fazer o spin-off isso para a área de negócio, e ela acaba tocando isso, enfim, ongoing. Agora, as primeiras iniciativas têm muito um papel nosso aqui de ajudar a começar a trilhar. Iniciativas mais para frente, as pessoas acabam tocando. Só uma pequena dúvida, só para complementar. A tua estrutura está dentro de TI, então? A minha estrutura está dentro de TI. Não temos mais. Considerações então. finais? Então, ok. Então, eu gostaria de encerrar esse painel. Gostaria de agradecer o Leonardo, o Ricardo, a Alessandra. Acho que eles vão estar aqui um pouco durante o evento para que possam aí interagir com vocês. Muito obrigada. Nosso próximo palestrante é o Alex Pagliarini. Ele é diretor de marketing e relações corporativas do complexo WTC de eventos e da rede Sheraton de hotéis. Ele é colunista do jornal Popmark, também do blog UAU, é presidente da MPI, Meeting Professional International, é vice-presidente da Ampro, presidente do Conselho de Marketing Trends do WTC Business Club, faz parte do Advisory Board da CMO, Cônsul da América Latina, foi presidente do júri do Prêmio Colunistas Promoção 2014, enfim, já dá para ver que ele tem muita bagagem, está muito oxigenado aí dos vários segmentos onde tem interagido e vai trazer toda essa experiência para a gente. Queria chamar aqui o Alex, uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Bom dia. Olha, apesar disso tudo, né, falou dessa participação, realmente eu acho que é importante a gente participar o máximo possível de todos os movimentos que tem em torno de novos serviços de marketing e comunicação. E eu acho que um pouco que eu vou comentar aqui é falar um pouco dentro do escopo de atuação desse evento e já de cara fazendo um certo questionamento. Até que programas jamais eu serei o último a questionar programas de fidelidade ou programas de loyalty dentro desse escopo de atuação, principalmente de focar na manutenção de clientes, na conquista de clientes e de engajar clientes. Eu seria o último a questionar. O único ponto de questionamento que eu faço é o como esses programas estão sendo tocados e se a gente não deve refletir no piloto automático de programas de fidelização. Na verdade, o que eu coloco sempre é o seguinte: se eu perguntar para vocês aqui, levanta a mão, por favor, quem participa de pelo menos como consumidor, não como prestador de serviço, ou o que quer que seja. Quantos de vocês, quem de vocês participa de pelo menos um programa de fidelidade? 100%. De 2 programas de fidelidade?
Quase 100% praticamente. 3 programas de fidelidade. Então, esse é o ponto. Eu acho que o grande risco que tem no programa, e por isso que eu falo bastante de surpresa e encantamento, que eu acho que é algo a ser agregado aos programas que são aqueles com uma certa continuidade dentro do escopo de atuação das empresas. A maior parte dos programas, quer dizer, e não pode ser muito diferente, mas ele é baseado pura e simplesmente no acúmulo de pontos. E repito, não vejo nenhum problema com isso, ao contrário. Eu acho que é a forma mesmo de você lidar com os seus clientes e dar a eles oportunidade de trocas favoráveis por enfim, upgrade em hotel, passagem através de milhagem, ou seja, todo esse contexto global que são os programas baseados no acúmulo de pontos. O grande questionamento é esse. Até que ponto, em determinado ponto, o programa passa a ser uma obrigação, estou falando isso na percepção do público final, uma obrigação ou um benefício real, entendido como benefício real. Vou me explicar melhor. Todas as vezes que você tenta resgatar milhas, por exemplo, e você acaba concluindo o quão difícil é você conseguir as suas milhas exatamente no momento que você estava planejando, né? Quer dizer, todos aqueles senões que tem, os resgates que tem os programas mais conhecidos. Os de milhagem são um exemplo, acho, dos mais evidentes que tem. Nós lá na rede Sheraton, né? Na verdade nós somos o Sheraton São Paulo da WTC Hotel, que é uma franquia. Mas é lógico que nós participamos do grande programa de fidelidade da rede Starwood, né? Acho que a maioria de vocês deve conhecer muito bem, que é o SPD, Starwood Preferred Guest. E a gente nota, às vezes, que é claro que ele é um fator de decisão de um hóspede. É claro que quando ele vai viajar para determinado lugar, é claro que o fator de decisão ele acaba pesando em algum momento se você tem ou não, se você participa ou não do programa como SPD. O problema é quando isso acaba sendo meio que uma obrigação mesmo. É quando ele encara isso como algo, poxa, vocês têm que ter mesmo, e acabou. Isso não é algo que o diferencie dos demais. Isso é pura e simplesmente entendido, em algumas vezes, como, ok, vocês não fazem mais nada do que obrigação, e eu mereço fazer parte desses programas. O que eu defendo é a estrutura toda de relacionamento e de fidelização desses clientes, que eles acrescentem alguns aspectos que saiam da relação piloto automático, que é o acúmulo de pontos e as trocas consequentes que tem. Que é você acrescentar, dar mais ênfase para 2 pontos, além do simplesmente o acúmulo a troca por bens ou serviços que você pode proporcionar pelo acúmulo de pontos. Que é surpresa e experience, e experiência. Quer dizer, que você consiga agregar algo mais que vá além daquela troca que o cara já dá como algo inerente ao negócio. Algo que realmente surpreenda, que encante o seu cliente. Como eu falei, nós fazemos parte do SPD, e a SPD, eles criaram uma forma de você viver uma experiência especial, ao invés de trocar seus pontos pura e simplesmente por hospedagem ou por A e B dentro dos hotéis, de você viver um momento realmente especial. Né? Os moments eles foram criados para que você consiga trocar os seus pontos, não simplesmente por hospedagens, mas por experiências como agora na Copa do Mundo, através de uma parceria com a Coca-Cola, os participantes do programa SPD, eles tinham a chance de trocar pontos por ser VIP, na Copa do Mundo. Isso implicava em eles terem acesso a um kit especial, eles iam num coquetel, nós recepcionávamos esses clientes lá no hotel, para que eles, junto com Coca-Cola, recebessem um kit especial, transfer para a Copa do Mundo, visita exclusiva ao ambiente onde tinha a taça da Copa do Mundo, enfim, um privilégio de participar de um programa
dentro de todo um contexto de uma experiência excepcional. E isso acontece em diversas situações onde você, em shows, onde você consegue ir a bastidores de shows, trocando pontos pelo privilégio também de participar daquilo que não se consegue comprar. É daquilo que realmente só esse programa consegue proporcionar. Visitar boxes numa prova de automobilismo, por exemplo, ou estar em bastidores de shows e tudo mais. Se você entrar hoje no site do SPD Moments, você vai ver, por exemplo, que você tem desde ingressos especiais para o Jersey Boys, por exemplo, ou o show da Britney Spears lá em Vegas, mas você tem também coisas do tipo, você tem um personal shopper, um personal food shopper em Roma, na Itália, por exemplo. Quer dizer, são experiências realmente especiais, experiências que você não consegue fazer numa transação pura e simples do seu negócio do dia a dia, que seria hospedagem, A e B e tudo mais. E a cerejinha do bolo que eu coloco é como surpreender, quer dizer, como ir um pouquinho além, no extra mile, que você consegue junto ao seu cliente, com atitudes singelas até. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, que é um exemplo baseado na nossa experiência como um hotel, né? No caso do Sheraton. Eu vou contar um pouquinho essa história aqui. Nós sediamos lá o Best of Blues. Foi um festival de blues fantástico, trazendo diversos, Buddy Guy, diversos artistas do blues internacional. E veio a Joss Stone, esteve aqui, né? Então, nesse momento, nós identificamos uma possibilidade de encantar. É claro que quando você vai encantar uma personalidade, um artista, é claro que você dedica um esforço todo especial para receber bem aquele artista e tudo mais. Mas eu estou falando, e depois vocês vão ver o desdobramento do programa. Nesse caso aqui, o nosso pessoal pesquisou a vida da Joss Stone e descobriu que ela gosta muito de cachorros, tem uma cadelinha chamada Dusty, e, por coincidência, nós temos um programa que chama-se Love That Dog, um programa dentro do hotel que aceita cachorros como hóspedes, né? E sabendo disso, nós preparamos uma recepção para a Joss Stone no quarto dela, onde tinha um porta-retrato, ela com a Dusty. Nós compramos um cachorrinho ali, colocamos um fone de ouvido, e a carta dizia o seguinte: olha, seja bem-vinda, na próxima vez traga Dusty, porque nós somos dog friendly, você pode trazer a sua querida Dusty. Com base nessa experiência, nós criamos então, hoje virou um programa para quaisquer hóspedes. Então hoje já é default. O hóspede, ao confirmar a sua reserva, existe uma pesquisa desse hóspede, até com muito cuidado para você não colocar a foto errada, né? Que às vezes o cara está indo para o hotel e nem sempre com a pessoa esperada e coisas desse tipo. Então, existe todo o cuidado de você também não pisar na bola. Mas a gente hoje é default. Nós ampliamos o programa hoje, os nossos hóspedes, todos aqueles que nós conseguimos ter a segurança de uma boa foto e ter a segurança que é a foto correta, ele chega no seu quarto, ele tem um porta-retrato com uma foto dele ou de algo que a gente consegue descobrir da vida dele. Isso tem gerado, naturalmente, sem forçar a barra, gerado manifestações espontâneas, né? Até de gente conhecida, né? Aqui no Instagram, por exemplo, elogiando a atitude de você se sentir em casa. Hospedar é proporcionar às pessoas o melhor ambiente possível, né? O hotel sempre tem um serviço sensível, né? As pessoas esperam encontrar sua segunda casa ali, até se possível uma experiência melhorada na sua casa. Então, qualquer iniciativa dessa, de encantamento, né, de surpresa, de surpreender as pessoas mesmo, ela é muito bem vista quando você sai do lugar comum. Esse é o nosso serviço Love That Dog, que eu comentei. E aqui também teve uma experiência especial que eu queria dividir com vocês. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui a Estopinha. Eu não conhecia, mas é uma grande personalidade, né, nesse universo do Face. A Estopinha, eu descobri depois, que é o terceiro cachorro mais curtido do mundo. Eu não me lembro quais são os outros dois, mas tem mais de 1 milhão, quase 1.800.000 likes no site. E a gente, sabendo que a Estopinha ia se hospedar com o Alexandre, que é o Dr. Pet, que tem um programa de TV,
Então a gente preparou toda uma recepção para a estopinha, e só para ela, a carta que ela recebe, né, que o hóspede recebe, a carta foi dirigida a ela, e aí está todo esses equipamentos que ela está usando ali, são os equipamentos que o hotel fornece, né, para quem leva os seus cachorros. É lógico que você tem todo um trabalho de higienização, pós. E aí você consegue ter espontaneamente, nós não combinamos nada com o Alexandre, não foi permuta, eles pagaram a hospedagem, foi o simples fato de você conhecer e saber que tinha essa personalidade, né, se hospedando, dentro desse princípio de transformar o espaço numa experiência especial. Isso nós tivemos espontaneamente parte deles, 2.000 compartilhamentos, 62 mil curtidas. É uma das melhores performances que nós tivemos dentro de redes sociais. Com uma simples atitude coerente com aquilo que se faz. Ninguém está forçando a barra, ninguém criou isso da noite para o dia, o programa existia, é só você potencializar, surpreendendo de uma forma adequada. E aí, com base nisso, a gente está todos os dias, a gente tem reuniões semanais, que é pensando em como surpreender, em como encantar os nossos hóspedes. O que fazer para que nos vejam de uma maneira que vá além da obrigação de você manter um bom programa de pontuação. Então, por exemplo, se você... nós temos uma boa academia com padrão Sheraton, não sei se vocês sabem, mas se você se hospedar, frequentar uma academia no Sheraton São Paulo, você pode continuar o seu programa em qualquer outro Sheraton mundial, que lá tem uma orientação para você não perder, né, para aqueles viajantes mais frequentes, você não perde o seu programa de físico, né? Então, mas você pode, se você quiser, você pode levar equipamentos para o seu quarto, que a gente chama de in-room fitness. Você pode levar, então um diretor de uma empresa está num evento, não quer aparecer de shorts na frente do subordinado, sei lá, tem alguma coisa, leva-se para o quarto todos os equipamentos que tem. Nós fomos o primeiro hotel a ter uma frota de bikes, isso já faz quase 2 anos, à disposição do hóspede, né? Até porque nós estamos junto da ciclofaixa, o que facilita também esse trabalho. Temos um menu de travesseiros que os hóspedes podem escolher, isso não é grande novidade, mas que os hóspedes podem escolher pela forma ou até pelo aroma, pode escolher os seus travesseiros. E com uma forma de surpreender, alguém identificou você, no final da tarde, você ofereceu um chazinho da tarde para os seus hóspedes, você simplesmente bate na porta e oferece um chá. Para o verão agora a gente está pensando em oferecer sucos refrescantes também, dentro desse mesmo espírito de você surpreender as pessoas com algo que elas não esperam. Esse equipamento que está aqui, ele é o que a gente chama de personal closet. Na verdade, é tudo baseado na observação dos hóspedes frequentes. Um problema, entre aspas, é você ficar carregando para lá e para cá malas, e se você conseguir otimizar o seu espaço, né, na mala, muito melhor. Então, esse personal closet, nós oferecemos aos hóspedes frequentes para que ele possa deixar parte dos objetos de uso dele, seja de objetos profissionais, que ele possa diminuir sua mala, e quando ele volta, quando ele retorna ao hotel, esse armário sobre rodas vai para o quarto dele, é o armário dele, está reservado para ele, logicamente é para aqueles hóspedes mais frequentes. E o nosso último produto, que também somos pioneiros na América Latina, ao invés daquele jornal diário que é oferecido para aqueles hóspedes que desejam, né, que a gente já oferecia isso, que você possa ler numa outra língua, enfim. Nós estamos com o Press Reader, que é um produto novo, que você já entrega no próprio device dele, quer dizer, a gente entrega uma senha que ele possa acessar mais de 1.000 títulos internacionais, inclusive brasileiros, jornais diários brasileiros, tal, que ele possa acessar do seu próprio tablet, o seu PC, o seu note, ele possa acessar esse programa também. Então, na verdade, o único recado que eu dou aqui, muito rapidamente, quando eu fui convidado para falar alguma coisa sobre os programas de fidelidade, já que a hotelaria, isso é bastante comum, bastante frequente, é essa percepção que nós temos
lá no nosso time, o quanto é necessário que você saia do lugar comum. O cara do SPD, ele naturalmente, ele se sente já muito bem tratado por fazer parte, por ser recebido de uma maneira diferente. O que fazer além disso? Como você sair do piloto automático? Então, eu acho que até corri demais, André. Temos até aqui alguns tempinhos para perguntas e respostas, mas era isso que eu tinha para dividir com vocês, um pouco da nossa experiência, o que nós estamos tentando fazer dentro da realidade lá do nosso Sheraton São Paulo WTC Hotel. Estou à disposição se quiserem conversar um pouquinho a respeito. Obrigado, Alex, e a gente vai querer explorar mais do Alex, contando esses casos fantásticos aí. Adorei o Personal Closet, adorei vários outros mimos ali que vocês entregam. A gente costuma prestar muita consultoria voltada em fidelização, né? E uma das coisas que a gente costuma falar é que o ideal é você encontrar o equilíbrio, conseguir entregar o hard benefits, que muitas vezes vem através da pontuação, e entregar os soft benefits também, que é aquele efeito wow. Eu vi vários cases do efeito wow, não sei se eu perdi alguma parte da tua fala, mas queria que você reforçasse se o programa do Starwood Preferred Guests, se ele entrega pontuação também, e qual que você entende que é o peso da relevância, talvez, do hard e do soft benefits, e como é que você consegue fazer os soft benefits em escala. Em algum momento eu fiquei com a impressão que você falou que não é só para os famosos, que é para todo mundo, mas é para todo mundo que atinge um determinado nível no programa, ou para todo mundo mesmo, que é um desafio, né? Deve ter uma equipe enorme para fazer isso também. Na verdade, primeiro é contextualizar, né? Não, antes de mais nada, temos que encarar. O SPD é um programa mundial, né? E o SPD Moments, todas aquelas experiências especiais, eles são concebidos para o mundo. Então, na verdade, tem alguém lá o tempo todo tentando captar momentos especiais e colocar e disponibilizar isso para que as pessoas possam trocar por pontos. Então, sim, é um programa de pontuação, base de acúmulo de pontos mesmo. O SPD é isso, que você troca por hospedagem, que você troca por alimentos e bebidas dentro do hotel. Mas o que nós fazemos, além de, quer dizer, todo o uau de encantamento e tudo mais, ele é local. Isso só pode ser local, porque é dentro de uma realidade que nós estamos observando aqui. Se bem que esses programas poderiam ser também adotados por outras unidades. Eu tive, por exemplo, em Frankfurt, no Sheraton em Frankfurt, que o hotel fica ao lado da floresta da cidade, que é um lugar fantástico ali, né? E para fazer trilha e tudo mais. E eles não tinham bikes, por exemplo. Eu achei, não é possível que você não tenha bike. Nós temos bike em São Paulo. À beira da Berrine, né? Nós temos bike para os hóspedes, né? E nós acabamos, na verdade, o nosso exemplo acabou estimulando para que o Sheraton Frankfurt, essa unidade Sheraton, também levasse a bike como uma experiência para os seus hóspedes, que fazia até muito mais sentido. O grande desafio é esse mesmo. Como você sai, você tratar o famoso, a personalidade, é mais simples, entre aspas, porque são muito mais conhecidos, seus hábitos, você sabe identificar mais claramente o que oferecer para esses. O desafio é como você levar isso, e nós não fazemos distinção. Essa coisa do porta-retrato, o único limitante que tem o porta-retrato é ter a certeza que aquela foto é uma foto que, sim, pode ser usada, né? Enfim, que não tenha nenhum até coisas muito mais chocantes, por exemplo, de botar um casal e sei lá, e uma daquelas pessoas ter morrido, por exemplo, ou ser separado, enfim. A gente tem essa preocupação de ter uma foto que não corra esses riscos todos. Mas a ideia hoje é horizontalizar isso, quer dizer, tentar fazer o mundo ideal é que todos os hóspedes que entrem lá tenham esse serviço de busca por uma boa foto e que todos tenham. Estamos chegando hoje a aproximadamente 15% a 20% dos hóspedes. Fantástico. O André está circulando com microfones, como o Alex fez uma apresentação abrindo um espaço para perguntas, queria abrir para vocês também, quem quiser explorar um pouco mais, nosso palestrante. Eu na verdade, tenho uma pergunta, Alexis. A gente, no mês passado, sediou o America's Customer Festival em Las Vegas, a edição dos Estados Unidos do nosso evento.
E algumas das redes hoteleiras estavam apresentando como elas alavancaram seus programas de fidelização através da premiação pelo engajamento do consumidor, e não simplesmente pelo ato da compra, enfim. Quão complexo é implementar esse tipo de estratégia? E, enfim, quais os desafios e oportunidades de você abordar isso, o engajamento pela própria surpresa? Enfim, você simplesmente engajou com a marca e você é beneficiado ou premiado por conta disso. Isso é algo que é possível de ser sistematizado? Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade, eu falo dentro de uma realidade, né? A nossa unidade é uma unidade relativamente pequena. Nós temos 296 quartos, né, nesse hotel aqui. Quer dizer, eu fico imaginando aqueles mega hotéis em Vegas, por exemplo, com 3.000 quartos. Como é que eles conseguiram? Como é que você conseguiria praticar isso tudo num contexto, né, de uma rede muito maior, com muito mais quartos? A dificuldade muito grande de fazer isso artesanalmente, como a gente tem feito. São seres humanos que vão lá e pesquisam no Face, no LinkedIn e tal, para poder entender melhor aquele hóspede, cada um deles. Acho complicado, acho que dentro do contexto de Big Data, talvez seja possível você pescar esses elementos que te deem a mesma confiança em você tratar aquele hóspede com as suas peculiaridades, né, a ponto de você ter uma foto dele lá. Acho a escalabilidade disso, acho meio complicado a princípio. Acho que acho meio difícil. Alguém mais quer direcionar alguma pergunta para o Alex? Se quiser, levanta a mão para o André chegar mais fácil. Tem algum outro causo que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, interessante, que possa trazer um aprendizado? Olha, eu acho que assim, você conseguir fidelizar, nós temos aí, esse programa Love the Dog, por exemplo, você acaba fidelizando alguns clientes pelo simples fato de, por exemplo, o Jorge Benjor é o nosso hóspede frequente lá, e que aqui é a casa dele, né? E ele tem um cachorrinho que é o Paulinho. Esse cachorro está tão habituado, e ele usa quase sempre o mesmo quarto, que a hora que ele chega no hotel, a hora que ele sai do elevador, você põe o cachorro no chão, ele já sai correndo para a casinha dele, que ele sabe que ele vai encontrar naquele quarto. Agora, por curiosidade, o Estopinha e o Paulinho se encontraram lá, fizeram a sua festinha lá no corredor. Enfim, e todo momento, por exemplo, tem coisas que são muito dentro de uma realidade muito da observação 1 a 1 mesmo. E a gente também acha que tem que empoderar o pessoal que lida direto com os hóspedes, para que eles tomem atitudes por eles próprios também, né? Atitudes pequenas, mas que são que contribuem muito com essa percepção de cuidado especial que se dá. Por exemplo, um caso recente, um hóspede americano que estava interessado em comprar goiabada brasileira, porque ouviu falar que era muito boa, não sei o que e tudo mais. Então, e pediu se tinha alguma indicação disso. Então, o nosso concierge, ele tomou atitude por si próprio, não só de pesquisar quais são os lugares, mas de ir comprar uma pequena amostra da goiabada, e quando o hóspede chegou no final do dia, tinha lá indicações onde ele poderia comprar, mas além disso tinha uma goiabada para ele experimentar. Então, acho que você empoderar também as pessoas que estão em contato direto, para que tenha pequenas atitudes no dia a dia, que ajude nesse encantamento, em surpreender os hóspedes, acho que é um ponto crucial até. Você realmente dar a liberdade às pessoas de até gastarem algum dinheiro com o hóspede, se perceber que isso vai ser muito importante para encantar. Perfeito. Muito obrigado, Alex. Obrigado. Uma salva de palmas. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima palestra, a Annette Becking vai apresentar como avançar as estratégias. É avançar ou alavancar? Aqui tá. Vamos aqui. Como avançar as estratégias de fidelização no âmbito nacional. O Brasil em tempos de loyalty. A Annette é formada em marketing com MBA na FIA da USP, palestrante internacional, com atuações em programas de loyalty, trade e consumidor no Brasil e nos Estados Unidos, em parceria com o Carlson Marketing Group. É professora também do MBA da FIA, em marketing de relacionamento. É responsável pelo planejamento, implementação e gestão de mais de 20 programas ativos no Brasil atualmente. Alguns destaques como o Oi Pontos,
Cartões de Crédito, Boticário, o Clube PB da PB Kids, Bradesco Seguros, Volkswagen e Castrol. Bem-vinda, Anete. Obrigada. Obrigada. Bom dia, acho que ainda é bom dia. Eu tomei o cuidado de relembrar várias palestras que eu tenho feito recentemente e busquei aquela que eu percebi que foi mais satisfatória para quem estava assistindo, porque eu percebo que a gente tem muita dificuldade no Brasil de ter dados sobre programas de fidelidade para os mais diversos segmentos. Então, o que eu vou tentar conceitualizar um pouco para vocês, o que a gente imagina que é passado, mas que ainda acontece no dia a dia das empresas, e acenar para vocês as informações e os motivos pelo qual têm feito programas